Ele era temido por todos, matava sem piedade e fazia isso a mando da própria polícia. João Paulo Araújo da Silva não era um criminoso comum. Ele era praticamente um fantasma com uma arma na mão, mas o fim dele foi tão brutal quanto a vida que ele levava. Então hoje você vai conhecer a história de um dos matadores mais perigosos da história do Rio Grande do Norte e também o seu trágico fim. João Paulo Araújo da Silva, nascido no dia 25 de janeiro de 1994, na cidade de Açu, que fica no estado do Rio Grande do Norte. Ainda quando criança, sua mãe relata que ele era muito agitado na escola, não assistia a aulas, era daqueles que sempre pulava o muro para ir embora para casa. Quem nunca fez isso na sua adolescência, né? Outro ponto importante aqui era que o seu pai era policial militar. Então, assim, ele quando criança, o seu sonho também era se tornar, assim quando crescer, se tornar um policial militar. Queria seguir o exemplo do seu pai. Porém, as suas atitudes acabavam mostrando ao contrário, né? Então, com o passar do tempo, aos 8 anos de idade, o seu pai, o pai dele, se separou-se da sua mãe, separou-se da mãe dele. Isso quando ele tinha 8 anos de idade. Então, como vocês já sabem, a maior parte dos filhos que vão crescendo ali sem ter ali o suporte do pai acabam que meio sendo aquele filho rebelde. E com o João Paulo não foi diferente. Como ele dava muito trabalho na escola, ali aos seus 13 anos de idade, ele acabou que por si mesmo desistindo de ir para a escola, desistindo de estudar. Parou ali no sétimo ano, foi no oitavo ano do ensino fundamental. Então, na faixa dos seus 14 anos de idade, ele passou a ser integrante ali de um grupo que naquele tempo era uma gangue, como não tinha as FAQ, não posso falar a palavra aqui, mas vocês sabem muito bem as FAQ que dominam aí o estado do Rio de Janeiro. Não posso ficar falando essa palavra aqui, senão esse vídeo tem um alcance cortado. Mas naquele tempo não existia essas FAQ, então e existia, mas era somente em Rio de Janeiro, que era o Comando V, também o PC, existia somente essas facas. Então aqui no Nordeste não existia essas facas e o que existia era gangues. Então ele passou a fazer parte de uma gangue local ali, um grupo de jovens, mais ou menos de 100 jovens por aí, que se chamava Vem Quem Quer. Esse era o nome da gangue. Então esse era o grupo da galera ali, a gangue daqueles jovens ali daquela cidade de Açu. E o intuito desse grupo era dominar a região mesmo ali, dominar aquela cidade e praticar crimes violentos, como assaltar motos, assaltar lojas, esse tipo de crime. Naquele tempo, a maior parte desses jovens não tinham condições. Alguns jovens ali de dentro, seus pais eram muito ricos também, e tanto tinha jovens pobres ali como jovens ricos, e alguns que não tinham condições. A maior parte dos furtos eram assaltar lojas que tinham roupas de marcas, eles faziam muito isso. E foi passando o tempo e aqueles jovens, eles eram muito falados ali naquela cidade, até mesmo pelos policiais ali, porque eram jovens de 14, 17, até 20 anos, 24, e aqueles jovens eram muito falados porque praticamente ali naquela cidade eles tocavam vamos dizer aqui, tocavam o terror naquela cidade. E aí o tempo foi passando, os jovens foram crescendo mais e foram criando seus próprios caminhos, vamos dizer, mais para o submundo do crime, entrando para, vamos dizer, quadrilhas organizadas de assalto a bancos, assalto a carro forte, e eles foram saindo daquele grupo ali, entrando em quadrilhas organizadas. Então o tempo foi passando e cada vez mais vamos dizer, de 100 jovens daquele grupo ali, drasticamente os números foram só diminuindo, porque vários foram perdendo suas vidas ali, como eu já falei, fazendo assalto a carro forte, assalto a banco, outros tipos de assaltos. Então, vários ali foram só perdendo a sua vida, foi assim, ó. Vamos dizer, de 100 foi só baixando rapidamente ali a quantidade de jovens naquele grupo. Eram vários morrendo em questão de tráfico de droga, outros morrendo em questão de assaltos. Resumindo aqui, daquele grupo todo de 100 jovens, sobrou apenas, parece até uma coisa incrível, mas de 100 jovens, vamos dizer, tinha 98, 97, por aí, quase 100 jovens. Restou apenas na faixa de 35 jovens ali. O resto todos foram para vala. Isso, galera, foi dentro de, vamos dizer, de
4 anos, por aí. Foram todos para a vala. Outros foram presos e permanecem até hoje presos. Então ali sobrou 35 jovens. Desses 35 jovens, vamos dizer aí que de uns 20 a 15 jovens aí saíram dessa vida. Hoje vivem bem, escolheram outro caminho, escolheram estudar, trabalhar, enquanto outros 15 por aí permaneceram na vida do crime. Então, aqueles que restaram ali naquele grupo, ainda permanecendo na vida do crime, eles imitaram o filme A Cidade de Deus. Como no filme Na Cidade de Deus tinha o trio Ternura, aquele jovem lá, João Paulo, no início dessa história aqui, ele teve uma visão de formar o trio Ternura, formar um grupo ali de 3 pessoas. Como eu já falei que o pai dele era polícia, né? E aí ele tinha esse sonho de ser polícia. Então ele aproveitou com mais outro jovem ali daquele grupo que também tinha o sonho de ser polícia. Outro jovem também, né? 2 jovens. E aí eles criaram esse trio Ternura, que tinha o intuito de tirar vidas. Agora ele ia usar o crime contra o próprio crime, que seria tirar a vida, fazer parte de um grupo de extermínio. Aqui no Nordeste, os grupos formados por policiais para tirar a vida de bandidos são chamados de grupos de extermínio, ou seja, grupos ilegais que os policiais acabam formando para tá tirando vida aí de, vamos dizer, vagabundos, criminosos, esses criminosos aí. E aí, João Paulo, que tinha sido batizado como JP, então toda vez que eu falar JP aqui, você vai saber que é João Paulo. Então, JP acabou pegando amizade com vários policiais ali e formou esse grupo, vários policiais corruptos. Montou esse grupo para tá tirando vida de bandidos aí, de criminosos. Mas logo ao formar esse grupo, o JP acabou sendo preso, sendo detido, porque ele tinha cometido já vários crimes, vários assaltos, assaltos à mão armada, como tomar moto, carros. E aí ele acabou sendo preso por a polícia de outra cidade que já estava investigando. E aí ele passou-se 3 anos preso. E aí quando ele saiu ali da cadeia, após 3 anos, seu pai, que era militar, teve uma conversa com ele, e aí aconselhou ele e tal, falou para ele estudar, se alguém na vida. Então ele lembrou, ele começou a pegar amizade com vários policiais, e aí ele lembrou do trio Ternura que ele tinha formado. Foi atrás dos caras, os caras ainda tinham permanecido na vida do crime, e aí formaram novamente o trio Ternura, que seria um trio, um grupo de justiceiro. Ele e mais 2 que iriam trabalhar para a polícia, para policiais corruptos, para tirar vidas de criminosos ali. Então, a partir daquele momento ali, JP, Maicon Lutador e Augusto Pinel já faziam parte do trio Ternura, e esse trio Ternura trabalhava para o grupo de extermínio dos policiais. Tinham como intuito tirar vidas de, vamos dizer, de traficantes, de líderes aí grandes das FARC, e pessoas ali que costumavam aterrorizar a quebrada ali, aterrorizar o bairro, que faziam assaltos, esse tipo de pessoa. Ou seja, tudo aquilo que JP praticava com seus amigos, agora ele iria ser justiceiro para combater aquele tipo de crime. Nos seus dias ali, o primeiro crime praticado por esse grupo foi de um jovem que morava ali no mesmo bairro que eles, que costumava ali a fazer furtos nas casas, esses furtos pequenos, pular muro e tal. Então se juntou o JP, Maicon Lutador e Augusto Pinel. Então esse jovem, conhecido como Júnior, que estava furtando ali, praticando esses crimes ali na comunidade. Então no dia, Júnior ele estava em um curral ali, um curral de porcos ali, de animais, cuidando ali dos porcos. Ele tinha esse trabalho também, apesar de estar na vida errada aí, furtando. Então, um certo dia à tarde, ele estava ali, por volta das 5 horas da tarde, ele estava naquele curral, cuidando daqueles bichos. E aí, saiu JP, Maicon Lutador e Augusto Pinel em um carro, em um Fiat Uno. Chegaram ali, várias pessoas viram, e eles desceram do carro e dispararam contra o jovem ali, Júnior, que acabou falecendo no local, com vários disparos. Entraram no carro, foram embora e acabou que não dando nada para eles, porque eles estavam a mando daqueles policiais daquela cidade ali. Então os policiais fingiram que investigaram o caso e não deu em nada, mas as pessoas que estavam perto do local ali viram que foram eles. Então esse jovem que perdeu a vida para o trio Ternura, chamado Júnior, ele tinha um irmão que o seu irmão se chamava Gabriel. Gabriel era um jovem muito perigoso, já fazia parte do mundo do crime. Então Gabriel acabou sabendo os 3 que tiraram a vida do seu irmão, e Gabriel prometeu que iria vingar a vida do seu irmão. Inclusive, Gabriel ele estava preso por ter praticado alguns crimes aí, inclusive ele tinha
matado um policial e por isso estava preso lá. Mas com o passar dos dias, com o passar dos tempos aí, ele acabou que fugindo do presídio. Isso alguns meses aí, vamos dizer, uns 8 a 9 meses após o assassinato do seu irmão, ele acabou fugindo do presídio. E um dos integrantes do grupo do Trio Ternura, que era o Maicon Lutador, ele estava estudando pela noite, fazendo o EJA, que é você terminar os estudos ali, para quem não tinha concluído o ensino médio, você terminaria o ensino fundamental e o ensino médio dentro de 1 ano e meio. Então, o Maicon Lutador, ele estava querendo terminar os estudos, estava fazendo o EJA, estudando à noite, porque o sonho dele era ser policial. Ele já treinava ali na academia, fazia jiu-jitsu, inclusive era um bom lutador, fazia jiu-jitsu na academia dos policiais. Treinava com os policiais e os policiais sempre incentivavam ele a terminar os estudos e prestar o concurso da PM. Então, um certo dia ele estava ali à noite na escola estudando e Gabriel, como estava fugitivo, chegou ali na frente daquela escola em uma moto, todo de capacete, moletom, todo ninguém conhecia. Ele pediu para a galera ali da escola, chegou na frente da escola, ele pediu para a galera chamar o Maicon Lutador. Falou para as pessoas que estavam ali fora que ele era o seu primo e um grande amigo ali e queria conversar com ele. Então as pessoas não conheceram e foram chamar. No momento em que Maicon Lutador saiu ali da escola, na hora que chegou no portão, assim que ele chegou, como ele também não conheceu, Gabriel já estava com a arma na mão e efetuou vários disparos no peito e no rosto de Maicon Lutador. Interessante que o Maicon Lutador ele também estava armado ali. Quando ele colocou a mão para puxar, não deu tempo e acabou recebendo vários disparos no peito e no rosto, que acabou perdendo a vida ali no local mesmo. Não deu tempo nem o socorro chegar. Então esse foi o primeiro que Gabriel acabou vingando da morte do seu irmão, que foi o Maicon Lutador. Acabou que ficou apenas 2 pessoas do trio Ternura, que foi JP e Augusto Pinel. E aí eles acabaram, né? O tempo passando e eles continuaram fazendo vítimas. Após a morte de Maicon Lutador, JP e Pinel resolveram ir na casa de um colega de Gabriel. Gabriel costumava se esconder lá. Então eles foram nessa casa. Chegando lá, Gabriel não estava. Era meia-noite por aí, Gabriel não estava. E eles acabaram tirando a vida desse amigo de Gabriel, que estava sozinho dentro da casa. E isso eles faziam e ficava por isso mesmo, porque, como eu já disse, eles praticavam esses crimes a mando da polícia. Então, mesmo as pessoas reconhecendo que eram eles naqueles crimes ali, ficava por isso mesmo. Porque para aqueles policiais, quanto menos bandidos ali, era melhor para eles. Então, eles acabaram tirando a vida daquele jovem de 19 anos. E os policiais daquela cidade ali queriam o Gabriel morto, porque, como eu já falei, Gabriel tinha sido preso já por matar policiais e agora tinha matado um do grupo do extermínio, né? Que era um integrante ali do grupo do Trio Ternura, que trabalhava a mando do grupo de extermínio. Então aqueles policiais queriam Gabriel morto. Então Gabriel tinha fugido para a capital, para Natal, a capital de Natal. E naquela favela que ele estava escondido, teve uma operação lá e Gabriel acabou novamente sendo preso de novo, porque ali eram outros policiais e aí acabou que prendendo ele, né? Porque se fossem os policiais lá do grupo de extermínio, teriam executado o Gabriel. Mas como eram outros policiais, acabou prendendo o Gabriel novamente. Após 4 anos depois, Gabriel conseguiu fugir novamente do presídio. E dessa vez, dessa fugida aí do Gabriel, não durou muito para o Augusto Pinel. Augusto Pinel, ele trabalhava de segurança de festa, então um certo dia ele estava ali em uma noite trabalhando de segurança, sem saber ele que aquela noite seria o seu último dia, seria a sua última festa. Pois Gabriel chegou ali e acabou subindo no muro daquela festa ali, mesmo perto aonde estava Augusto Pinel. E ele chamou e gritou. No momento que Augusto Pinel olhou para cima do muro, Gabriel acertou vários disparos no rosto de Augusto Pinel, que inclusive perdeu a sua vida ali no local mesmo, seu rosto ficou totalmente deformado. Então daqueles 3 ali do grupo do Trio Ternura ali, de JP, Augusto Pinel e Maicon Lutador, só restou o JP, que era o cabeça do grupo. Gabriel já teria vingado 2 da morte do seu irmão. Eu vou resumir essa história aqui, porque essa história é muito, mas muito longa mesmo. É uma história de anos, né? Anos de vida. Então vou resumir aqui, passou-se uns anos aí,
E Gabriel ainda tentou matar o JP também. Teve um encontro deles na praia que acabou se vendo e trocaram bala ali, balearam várias pessoas, mas um tiro ainda pegou na mão de JP, mas não pegou nenhum em Gabriel. Então eles não conseguiram derrubar o outro, né? Apesar de JP ter levado um disparo apenas na mão, só pegou na sua mão. Ele não conseguiu acertar nenhum em Gabriel. Acertaram mais nas pessoas. Teve ali 5 pessoas que foram atingidas. Era uma festa na praia e eles acabaram se vendo ali. E aí aconteceu essa tragédia. 5 anos depois, tudo isso aí, JP já estava famoso ali na cidade do Vale do Açu ali, na cidade em que morava. Já era conhecido como o matador das polícias. E ali ele já era odiado por líderes das FARC, era odiado por criminosos, por vagabundos. Ele era muito odiado pelo mundo do crime ali naquela cidade que ele morava. E pela região também, não era só na cidade, porque ele praticava trabalho para as polícias na região toda do Rio Grande do Norte. É tanto que após ele morrer, vocês vão ver uma coisa aqui que eu vou citar aqui, que eu vou falar. Encurtando a história aqui, como eu já falei, é muito longa, então JP, ele teve 7 atentados contra a vida dele, que chegaram de frente, chegaram aqui, colocaram a arma para matar ele e não conseguiram, porque ele conseguiu escapar de todos os 7 atentados, inclusive levando a vida de 3 amigos que estavam com ele no momento, não na mesma hora, mas tipo, um atentado ele estava com um colega e o colega acabou que morrendo e ele escapou. Outro atentado da mesma forma. Então foram embora 3 colegas dele e ele escapou desses 7 atentados. E aí JP resolveu montar novamente um trio Ternura, que no caso agora seria com Davi e Júnior Bala. E aí eles continuaram fazendo serviços para os policiais, para o grupo de extermínio. Então, já que ele ia somente em casos grandes, ele já estava famoso, e ia somente em casos grandes, para derrubar líderes, essas pessoas assim, linhas de frente, quem não sabe linha de frente, essas pessoas das FAC que tomam conta ali do pedaço, da cidade, da região, chama-se o linha de frente. Então ele derrubava somente essas pessoas. Já o seu amigo Davi, que era integrante do seu grupo, quando era casos pequenos assim, JP colocava ele para ir fazer o serviço. Quando era, vamos dizer, pessoas, um vagabundo, alguém ali pequeno da sociedade ali, que costumava fazer furtos, JP acabava colocando ele para executar o serviço. Então esse jovem acabou que matando outra pessoa ali, um rapaz inocente, acabou matando o enganado, então a população toda ali se revoltou com aquele caso e os policiais começaram a investigar, os policiais que não eram daquela cidade, começaram a investigar, as polícias civis, acabou que prendendo ali Davi. Então Davi foi preso, continua preso até hoje, permaneceu somente JP e Júnior Bala. Então, 4 meses após a prisão de Davi, do seu colega aí, que acabou sendo preso porque a população daquela cidade toda se revoltou com esse crime e pediram justiça e Davi acabou sendo preso. Então, 4 meses depois, agora recente, nesse carnaval agora, JP foi curtir o carnaval com a sua esposa. Como eu já falei, ele não tinha medo de nada, já estava se achando, vamos dizer, o dono da cidade, famoso ali por matar para as polícias, e ele não tinha medo, mesmo sendo que ele era visado aí por toda a criminalidade do estado do Rio Grande do Norte. Todos queriam a cabeça dele, mas ele não se importou e foi para curtir o carnaval com a sua esposa. Chegando no Curtiu o primeiro dia de carnaval, segundo, terceiro, quando foi no último dia de carnaval. Então, no último dia de carnaval, tava JP e a sua esposa e 2 pessoas do um grupo aí, de uma FAC, dos criminosos, acabaram que vieram desde o primeiro dia de carnaval acompanhando ele e ele não sabia quem eram aquelas pessoas. Ele nem fazia ideia de quem eram aqueles 2 caras que eram integrantes de uma FAC aqui do estado do Rio Grande do Norte. E aí aqueles caras vieram acompanhando ele desde o primeiro dia de carnaval. Quando foi no último dia, perto de acabar o carnaval, já à noite ali por volta das 8 horas da noite, na avenida, veja só o que os caras fizeram. Um ficou como catador de latinha, com um saco na mão e arma na cintura, né? Fingindo de catador de latinha, para dar sinal para o outro executar. E o outro tava ali, curtindo o carnaval como as outras pessoas normais. Quando o outro deu sinal para executar, chegou aquele outro rapaz ali por trás de JP e efetuou vários disparos atrás na cabeça dele, que saiu na boca. O outro veio pela frente e esbagaçou, deformou toda a cara dele com tiros de pistola. Então ali naquele momento os policiais estavam quase perto de JP. Os policiais correram ali, mas também não estavam só os policiais corruptos, que no caso os policiais militares, estavam os policiais civis também de outra cidade. E os policiais acabaram que ainda conseguiu prender
Um dos criminosos ali que executaram o JP, o outro conseguiu fugir. E após o falecimento de JP, a sua esposa encontrou um caderno com uma lista de 89 pessoas que já tinham sido executadas. Ou seja, veja só que interessante, 89 pessoas e a pessoa de número 90 foi ele. E então permaneceu vivo somente Júnior Bala, que inclusive ele também estava ali perto no momento, ainda tentou trocar tiros ali com aqueles criminosos, mas não deu tempo. A coisa foi muito rápida mesmo. Quando se deram de conta, os caras já tinham executado e vazado, os policiais ainda conseguiram pegar um. Inclusive, após a morte de JP ali, vários grupos criminosos fizeram festas, soltaram fogos, todos comemorando no estado do RN, para você ver o peso que o cara tinha. Não somente os grupos criminosos, mas também pessoas da cidade ali, várias mesmo pessoas da cidade comemoraram, porque JP era um tipo de pessoa que se achava o deus daquela cidade, era como se ele mandasse na cidade. Então, várias pessoas fizeram festa, tanto criminosos como pessoas normais. Inclusive, até mesmo a sua esposa ficou feliz. Há relatos que a sua esposa fala para outras pessoas aí que ela se sentiu aliviada porque ela queria deixar ele, mas ele ameaçava ali, se ela deixasse ele iria tirar a vida dela, da família dela. Então ela vivia com ele meio que obrigada. Então esse foi o trágico fim de JP, após levar essa quantidade de pessoas embora também. Então dessa história toda restou apenas o Júnior Bala, que ainda continua vivo, continua solto e praticando os mesmos atos. Eu não coloquei aqui muitas imagens nesse vídeo aqui dessas pessoas citadas por conta para preservar a minha vida e também não receber processos aqui dos familiares para não dar confusão. Então preferi contar somente a história mesmo. Então esse foi o trágico fim de JP. Inclusive esse grupo de extermínio ainda existe, os policiais ainda estão aí montando novos grupos. E é isso, esse foi o trágico fim de JP. É uma história muito longa, ainda tem vários crimes que eu não contei aqui, porque se eu fosse contar, iria ficar um vídeo muito, mas muito longo mesmo, e teria que ser um roteiro, fazer um roteiro aqui bem detalhado, que inclusive eu não fiz esse vídeo por roteiro, então vai ficar um meio assim desandado. Mas se vocês quiserem uma versão mais detalhada, vocês deixem aqui nos comentários, falem o que vocês acham. Se vocês conhecem um caso parecido, aqui também fala nos comentários. Para apoiar esse canal, é lógico, não se esqueça de dar um like nesse vídeo aqui para ajudar, né? E se inscrever no canal e ative o sino de notificações. Caso você tenha gostado desse canal, tenha se identificado aqui com o conteúdo e tal, então ajuda esse canal aqui, dê esse apoio aí. Tamo juntos, até o próximo vídeo.